Então, o exercício que a gente vai resolver é um exercício de correntes de transmissão, que é basicamente esse aqui, ó. Nós temos um redutor de velocidade, tá? Que trabalha numa rotação, então, de 1000 RPM. Tá? O eixo de saída dele, então, deste redutor, é 1000 RPM. Tá? E esse redutor, então, vai transmitir uma potência de 12 kW nessa transmissão, 12 kW, né, a uma correia transportadora. Tá? Nós vamos ter uma correia transportadora que vai operar, né, esse eixo de acionamento da correia transportadora vai operar numa velocidade de 400 RPM. E aqui no meio nós vamos colocar então a transmissão por corrente. Entre os dois elementos, uma transmissão por corrente. Lembrando que a distância entre centros dos dois eixos, do eixo movido, né, e do eixo motor, é de 800 milímetros. O C vai ser 800 milímetros. Tá? Então, a gente vai fazer o projeto dessa transmissão, né, levando em consideração que o tipo de aplicação da transmissão por correia é uma choque moderado, condições anormais de operação e a máquina trabalha 24 horas por dia. Tá? Ela não para nunca de trabalhar, sempre tá, é um processo contínuo que vai ser exigido. Tá? E aí, então, nessa transmissão, então, nós vamos ter que resolver, então, esse problema aí. Tá? Então, na transmissão, né, nós temos, só um pouquinho de teoria aqui, repetindo, o número de dentes da roda motora, que calcular, nós temos que calcular o número de dentes da roda movida, a distância entre centros já foi imposta, tá? Nós temos esses elementos aí na transmissão, tá? Temos que, como característica para esse processo, relação de transmissão constante, né, que é a característica da utilização da corrente, e também, não nesse caso, né, mas as correntes podem acionar vários eixos ao mesmo tempo e possuem uma vida longa. Tá? Também sobre teoria, tem o diâmetro do rolete e o passo da corrente. Tá? Tem o problema do ângulo de articulação, que nós temos que considerar também, né? E quando selecionarmos o número de dentes, Z1, certo? Ele influencia, então, na variação da velocidade da transmissão, tá? E temos uma série de condições que devem ser observadas no projeto. Eu acabei de falar elas. Nesse caso, eu não vou mais repetir, né? No máximo até 6:1 da relação de transmissão. Tá? Existem as tabelas que nós vamos utilizar da ANSI para o projeto da transmissão, tá? Que são as tabelas de capacidade de transmissão, tá? Fatores de número de dentes, fatores de serviço. Tá? E para fazermos o projeto de uma corrente, nós dependemos deste método aqui, ó, que é o que eu passei para vocês. Tá? Então, num projeto de um sistema mecânico, nós temos as etapas de projeto informacional, projeto conceitual e projeto, né, detalhado. Tá? Elementos de máquinas ensina a fazer o projeto, preliminar, ensina a fazer o projeto preliminar, né? Nós, elementos de máquinas, se preocupa em fazer o projeto preliminar, tá? Mas no projeto, nós vamos ter que obter dados de projeto para poder fazer o projeto preliminar. Então, geralmente, os dados que eu preciso do meu cliente, né, que estão relacionados ao projeto informacional, são velocidade motora, velocidade movida, distância entre centros e algumas necessidades de clientes que estão associados com a transmissão. Tá? Então, em função das informações do projeto informacional, né, a gente vai gerar o projeto conceitual, né, e se essas informações, né, estiverem associadas com o conceito transmissão por corrente, né, se a transmissão por corrente for o conceito mais adequado para o cliente, tá, nós vamos então fazer o projeto preliminar
da transmissão por corrente, que é esses elementos aqui. Na lógica, sempre o projeto preliminar envolve, então, esses elementos. Num primeiro momento, nós vamos fazer o cálculo da relação de transmissão. Posteriormente, vamos selecionar o número de dentes Z1 e Z2, é um método interativo, né? Com o Z1 e Z2, vamos recalcular a relação de transmissão, se for necessário, e vamos especificar a corrente ANSI que vai ser utilizada, o número da corrente. Para isso, a relação entre a distância entre centros e o passo da transmissão tem que ficar entre 30 e 50. É a forma de especificar a corrente. Posteriormente, vamos fazer o cálculo da potência de projeto, que é a potência nominal transmitida vezes um fator de serviço. Tá? Depois, vamos fazer o cálculo da potência por fileira, só que antes a gente precisa saber qual que é a potência tabelada. A gente consulta aquela tabela de número da corrente, velocidade da roda motora e qual que é a potência que cada fileira de corrente pode transmitir. Tá? Vamos partir, então, para a potência por fileira e calcular o número de fileiras, né, em função da corrente que eu estou utilizando aqui. P de projeto por P de fileira. E, por último, com o número já calculado o número de fileiras, nós vamos calcular, então, o número de passos que tem que ter a corrente, ou seja, o comprimento da corrente. Então, essa é a lógica da escolha do dimensionamento, ou melhor, da seleção de correntes. É o projeto preliminar da corrente. Tá? Uma vez que o meu projeto conceitual da máquina indicou que, para a transmissão de movimento, o melhor conceito é a transmissão por corrente, eu escolho isso aqui. Se os dados do projeto informacional, na minha escolha do conceitual, caísse numa transmissão por correia, eu teria que, então, usar o método, o processo, né, de projeto preliminar para correias e selecionar a correia que eu vou utilizar. Tá? Então, essa é a ideia, então, desse processo como um todo. Tá? O que mais? Aqui, então, deixa eu só tirar aqui. Né? Vamos fazer, então, o respectivo cálculo de tudo isso aí. Tá? Primeira coisa no projeto da transmissão é fazer o cálculo da relação de transmissão. Né? No nosso problema, então, foi dado que estamos trabalhando a uma velocidade de 1000 RPMs no redutor e 400 RPMs na esteira transportadora. Tá? Então, a relação de transmissão ela é calculada pela relação entre velocidades, N1 e N2. No nosso caso, o redutor está operando a uma velocidade de 1000 RPM e a transmissão, né, em 400 RPM. Com isso, tiramos que a nossa relação de transmissão é 2,5, certo? Então, eu preciso desta relação de transmissão de 2,5. Feito? Somente a partir, então, das rotações movida e motora. Tá? Não sei ainda o número de dentes. Né? Então, primeira etapa do projeto, calcular a relação de transmissão. Segunda etapa do projeto preliminar, então, calcular o número de dentes da transmissão. Para fazer esse cálculo, pessoal, né, nós geralmente vamos fazer uma tabela como essa aqui. Ó. Nós vamos fazer uma tabelinha onde eu vou indicar aqui o Z1, vou indicar aqui a relação de transmissão e aqui o Z2. Né? A gente sabe que o I é Z2 sobre Z1. Então, se eu olhar, Z2 é igual a I vezes Z1. Está aqui, ó. Z2 é igual a I vezes Z1. Tá? Então, a gente sabe então que existe essa fórmula aqui. E vou, de acordo com o projeto, né, as recomendações de projeto, é partir de uma transmissão
que comece com 17 dentes. Essa é a recomendação de projeto. Então, lá no Z1, eu vou colocar 17, 18, 19, 20, 21, vou fazer na tabelinha, eu vou fazer essa conta aí, ó. Vou colocar o número de dentes partindo do 17, tá? Posso colocar 16? Posso. Se eu colocar 16, então eu vou saber que eu vou ter uma diminuição da vida da transmissão. Mas posso. Mas o recomendado sempre é iniciar por 2,5, por 17 dentes, tá? Aqui no I, vou colocar na tabelinha os I's, então, aí para me fazer o cálculo, tá? Eu preciso fazer o cálculo. Z2 igual a I vezes Z1, tá? Para o primeiro valor aqui, ó, 17 vezes 2,5, se nós fizermos esse cálculo, vai dar aqui 42, né, 0,5 dentes. Vejam que Z2 vai ser 42,5 dentes. Não é um número exato. Eu vou ter que arredondar essa transmissão para 42 ou 43. E se eu fizer esse arredondamento para 42, quando eu refizer o cálculo do I, não vai dar mais 2,5. Vai dar um valor diferente. Tá? Se eu fizer 5 dentes, tá? Opa, agora deu um número exato. Se eu usar 18 dentes, e 45 para o Z2, 45 e Z1, 18, eu obtenho exatamente 2,5. Tá? Então, a gente vai, nessa tabela, sempre fazendo esses cálculos, tá? E se a gente fizer tudo isso, ó, vai dar mais ou menos isso aqui, ó, de cálculos entre o Z1 e o Z2. Vejam que, se eu preciso de uma relação de transmissão exata de 2,5, né? Vejam, eu posso usar o 18 dentes e 45, eu posso usar o 20 e o 50, posso usar o 22 e 55, 24 e 60, e vai ter uma série de outros valores pares aqui que eu vou continuar, que eu vou poder usar, né, que vai dar uma relação exata de transmissão. Tá? Ok? Então, é o momento então da escolha do número de dentes. Tá? Nesse nosso caso, tá, a gente vai usar a nossa escolha aqui, né? A nossa escolha aqui, a nossa escolha será usar Z1 20 dentes. Com 20 dentes eu tenho uma perspectiva de vida maior, né? Ou vou reduzir o número de correntes na transmissão. E Z2, né? Vou usar aqui então igual a 50 dentes. Tá? Então, o processo que vai ocorrer pela frente vai levar em consideração, no nosso caso aqui, eu escolhi, por exemplo, 20 dentes, né? 20 dentes e 50 dentes, tá? Então, para frente, a escolha está ligada com essa característica aí, tá? Eu acho que é isso que eu escolhi. Agora não me lembro, mas acho que é 20 e 50 dentes, tá? Se não for, depois eu volto aqui e arrumo esse valor aqui, tá? Então, escolhendo Z1, 20 dentes e 50 dentes, tá? Nós temos, então, as próximas etapas, tá? Terceira etapa, especificação da corrente, então, tá? Para especificar a corrente, pessoal, o tamanho da corrente vai ser uma ANSI 20, 30, 50, 80 e assim por diante, tá? A gente tem que selecionar a corrente de acordo com a especificação. Se sobrepasso, a distância entre seno e sobrepasso deve ficar entre 30 e 50. Essa é a recomendação da ANSI para fazer o projeto, tá? Então, para isso, a gente vai pegar aquela tabelinha, o nosso C é 800, tá? Só para lembrar, né? O nosso C é 800. E nós vamos fazer, então, pegar a tabelinha, né? Que é a tabelinha da corrente. Vejam que cada corrente aqui, ó, tem o seu passo em milímetros, né? Eu tenho que fazer o seguinte cálculo, ó. Eu vou ter que especificar qual é a relação C sobre passo, né? Ó, o que eu preciso aqui, ó, é especificar qual que é a relação C sobre passo. O C é 800, então, ó, coloquei aqui 800, e o passo depende da corrente. Estou fazendo aqui o cálculo para algumas delas. Por exemplo, para ANSI 40.
o passo da ANSI 40 é 12,7. Se eu pegar 800, aqui o 800, e dividir por 12,7, o valor que eu vou ter aqui é 62,99. Tá? Isso para ANSI 40. Se eu pegar para ANSI 50, se eu pegar o C, 800, e dividir pelo passo agora, que é 15,875, vou ter aqui o valor de 50,34. E se eu fizer esse cálculo C sobre P, então, C sobre P para as outras correntes, nós vamos ter esses valores aqui, ó. 41 para 60 vai dar 41,99, para 80, 31,50 e para 100, 25,40 a relação C sobre P. A recomendação é que, para mim selecionar qual a corrente que eu vou usar aqui, né, a recomendação é que C sobre P esteja entre 30 e 50. Então, vejam, se eu tiver esse caso, aqui está em 62, aqui em 50, em 25. Restam duas alternativas, a corrente 60, que tem 41, e a 80, que tem 31, que está dentro desses valores aqui, ó. Tá? Então, as correntes que eu posso estar selecionando, né, pode ser a ANSI 50 ou a ANSI 60. Eu posso usar uma ou outra dentro da recomendação da ISO, da ANSI. Tá? Só que lembra um detalhe, né? Desculpe, aqui não é a 50. Eu posso usar aqui a... Deixa eu apagar aqui. Eu posso usar, desculpe, eu posso usar a ANSI 60, que está entre 41,99, e posso usar aqui a ANSI 80. A 60 e 80. Essas duas que eu posso utilizar. Essa aqui e essa aqui. Tá? As duas estão dentro da faixa recomendada. Tá? Então, 60 ou 80 são as duas opções que eu tenho. Tá? Mas é claro, gente, ó, aqui o valor é 50. Né? Vejam que aqui é 30. 50,34, né? 50,34 está dentro, está quase perto dos 50 aqui, ó. Então, às vezes, a gente tem que tolerar alguma coisa, né, no projeto, né? De repente, talvez não precisamos abandonar também a 50, né? Mas talvez se eu usar a 50, vai dar talvez um número de correntes na transmissão que é inadequado, vai dar uma quádrupla, uma quíntupla, que fica inviável utilizar uma corrente dessas. Então, essa escolha, né, está ligada mais ou menos, entre os 60 e 80, está ligada mais ou menos a uma condição de existir comercialmente a corrente. Tá? Então, nesse projeto aqui, tá, deixa eu ver se eu coloquei aqui já, vamos utilizar a corrente ANSI 60. Tá? Então, eu estou escolhendo no projeto a ANSI 60. E essa ANSI 60, então, tem um passo de 19,05 milímetros. Aqui, então, as informações que eu preciso para continuar o projeto do sistema. Tá? Ok? Vamos para frente, então. Escolhi a ANSI 60, que tem um passo de 19,05 milímetros. Quarto item. Calcular a potência de projeto. Tá? A potência de projeto, pessoal, ela é calculada pela expressão a seguir. Eu pego a potência nominal que eu estou utilizando, usando, que é 12 kW, e multiplico pelo fator de serviço. Tá? O fator de serviço, no nosso caso, tem que levar em conta isso aqui, ó. Choque moderado, 24 condições anormais de funcionamento e 24 horas por dia. Choque moderado, tá aqui, tá? 24 horas, condições anormais, tá aqui. 24 horas por dia, tá aqui, ó. 24 horas por dia, chegamos nesse valor aqui, ó, 1,4. Então, o nosso fator de serviço, né, que eu vou estar usando aqui nesse projeto, o fator de serviço KS vai ser 1,4.
É esse que eu vou usar nesse projeto aqui. Tá? E aí, então, vamos calcular a potência de projeto. A potência de projeto, ela é a potência nominal, que é 12 kW, dado inicialmente do problema, 12 kW, vezes, então, 1,4, que é o fator de serviço. Tá? Dessa conta, 12 kW vezes 1,4, vai me dar uma potência de projeto de 16,8 watts. Então, eu vou projetar a transmissão, então, para essa potência de projeto aqui. Ó, tá? 16,8 quilowatts. Certo? Então, eu estou adicionando aqui a potência que é transmitida, um adicional de carga, né, referente à condição de projeto, 16,8 quilowatts. O que mais? Vamos para o item 5. Né? Deixa eu coloquei aqui, item 5. Cálculo da potência tabelada por fileira. Cada corrente ANSI 60, tá, tem uma certa capacidade de transmissão, né, por fileiras. Se eu usar uma fileira simples de corrente, né, para lembrar que essa tabela é para uma condição de 17 dentes, tá? 17 dentes. Isso vale para a condição 17 dentes. Se eu estiver usando 17 dentes, a tabela me dá a potência, né, que eu posso usar por fileira simples. Essa tabela aqui, ó. Tá? No nosso caso, a nossa rotação de entrada é 1000 RPM. 1000 RPM. Aqui é 1000 RPM. E eu estou usando a ANSI 60. Ok? Então, dessas duas condições, ó, nós tiramos que a potência por fileira é 8,28. Tá? Então, essa potência tabelada, então, né, da tabela que eu estou colocando aqui, é 8,28 quilowatts. Então, cada fileira simples da corrente ANSI 60, na rotação de 1000 RPM, que é sempre a motora, ó, sempre é a velocidade da roda motora. Aqui é sempre motora. Motora. A engrenagem motora. 1000 RPM tira 8,28. Usando 17 dentes para a roda motora. Esse valor aqui vale, né, para Z1 igual a 17 dentes. Se eu usar um número diferente, nós estamos usando 20, né? Vou ter que corrigir esse valor. Tá? Então, a tabela vale para Z1 17 dentes. E eu posso, então, transmitir 8,28 quilowatts, né? Que é o valor tabelado. Tá? O que mais? Agora, vamos partir para o próximo item da transmissão. Mas eu tenho que corrigir pelo número de dentes. Tá? A potência por fileira, então. Tá? Então, a potência por fileira, ela é calculada a partir dessa expressão aqui, ó, potência tabelada vezes o KT. Então, lembre que na tabela anterior, a potência tabelada era para 17 dentes. Tabela anterior, né? A tabela anterior. Só que agora, o meu número de dentes é 20. Eu estou usando Z1 igual a 20. Então, eu tenho que corrigir este valor aqui, ó, KT. Tá? Para fazer essa correção, né, acho que risquei aqui alguma coisa, né, eu tinha colocado aqui. Para fazer essa correção, então, né, deixa eu apagar tudo isso aqui, eu coloquei agora. Para fazer essa correção, então, pessoal, tá? Nós vamos, então, né, fazer a correção do número de dentes. Vamos pegar a tabela fator de correção do número de dentes, tá? E vamos, então, achar o KT. Olha, para 17 dentes, se eu tivesse 17 dentes, ó,
o fator de correção era 1, mas eu estou usando na minha transmissão 20 dentes. Então, meu fator de correção é 1,18. Eu acho que tem também aqui as informações aqui. Ó. 20 dentes, fator de correção 1,18. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqueles 8,28 tabelado e multiplicar por 1,18. E vai sair, então, a minha potência por fileira. Tá? A minha potência por fileira, então, vai ser o 828 kW vezes 1,18. Então, a potência por fileira, né, vai ser, então, de 9,77 kW. Então, o número de dentes de 17 para 20 aumentou quase 1,5, mais ou menos, 1,4 kW na potência que eu posso transmitir. Tá? Então, uma fileira de corrente ANSI, uma fileira da ANSI 60, nessas condições aqui que eu estou projetando, pode transmitir 9,77 kW. Uma fileira. Só que quanto é que eu precisava a potência de projeto? É 16 kW, né? Eu preciso transmitir 16 kW, que é a potência de projeto. Cada fileira transmite 9,77. Então, aí vem o próximo item, que é o cálculo do número de fileiras. O número de fileiras, então, ó, é determinado pela potência de projeto pela potência por fileira. 16,8 dividido por 9,77. Tá? 16,8, 9,77. Tá? Se nós fizermos esse cálculo, nós vamos chegar, então, no número de fileiras, que é, se fizermos 16,8, vai dar 1,71 fileiras. Tá? Vou colocar aqui 1,71 fileiras. Posso ter 71 fileiras? Não, né? Eu posso ter uma ou duas. Então, nesse nosso caso, nós vamos arredondar aqui para 2 fileiras. E arredondando para mais, possivelmente, então, se nós arredondarmos para mais, possivelmente, né, a vida do conjunto será maior. Tá? Então, arredondamos para 2 fileiras. Esse, então, é a nossa especificação da corrente que eu estou usando. Então, já estamos com essa condição. Vamos usar a ANSI 60 e uma corrente dupla, né? 2 fileiras, que representa, então, uma corrente dupla. Tá? Uma corrente dupla, que é igual a essa aqui. Ó. Tá? Então, essa vai estar a especificação da corrente. ANSI tem que ser uma ANSI 60 dupla. Tá? 2 fileiras. Tá? Próximo passo, calcular o número de passos da transmissão. Acho que ficou aqui umas marquinhas, vai aparecer daqui a pouquinho aí. Tá? O cálculo do número de passos da transmissão é calculado por aquela fórmula grande. L sobre P, 2 vezes C, que é o número é a distância entre centros, e o passo. Z1, Z2, tá? E assim por diante. Tá? Então, para essas condições aí, né, nós temos que o seguinte, ó, né, o nosso C vale 800 milímetros, o passo 19,05. Z1, 20 dentes, Z2, 50 dentes. E com essas informações aí, então, nós podemos calcular o L sobre P. Se nós jogarmos todas as informações aí na expressão, tiramos que o L sobre P, né, vai dar 120, esse cálculo dessa fórmula aí, vai dar 120,1
69 elos, ou passos. Eu posso usar aqui 120, botar para baixo aqui, eu posso arredondar esse valor para 120 elos, tá? Ou posso passar esse valor para 121 elos. Eu posso ter essas duas condições aí no meu projeto. Usar o 120 para baixo ou para cima, tá? Então, o que acontece se eu usar 120 elos, tá? Um número par de elos, tá? Se eu usar 120 elos, então, número de passos para 120, se eu usar 120 aqui, ó, 120, o comprimento da corrente, então, vai ser igual a... Eu peguei aqui, ó, o comprimento dela, perdi o mouse aqui, peraí, vai ser igual a 22,86 milímetros. Então, se eu usar 120 elos, a primeira escolha aqui, ó, 120 elos, a minha corrente vai ter um comprimento de 22,86 milímetros, tá? E o detalhe é o seguinte, ó, se eu tenho um número par de elos, 120 é um número par de elos, ó, 1, aqui se vocês olharem na figura, eu tenho o primeiro elo, se eu tiver um elo, 2 elos, 3 elos, aqui é o primeiro, né? 1, 2, 3 e 4. Deixa eu dar uma ampliada aqui. Deixa eu dar uma ampliada aqui na figura. Tá? Se eu tiver um número par de elos, vejam que num número par de elos, quando eu tenho número par, 1, 2, 3, 4, quando eu tenho um número par de elos, veja que a condição que vai acontecer na corrente é que o primeiro elo aqui é um elo interior e o último elo é um elo exterior. E aí, então, esse elo exterior, através do seu pino, se conecta com o elo interior do outro lado. Então, isso se eu usar 120 elos, condição de par de elos. E aí, então, eu especifico que eu preciso da minha corrente 120 elos, e com isso vai dar um número, né? Vai dar esse comprimento aqui, ó, 22,86 milímetros, 2,286 milímetros, tá? Então, quando o número de elos é par, o último elo, o elo exterior, sempre vai se conectar com o primeiro elo, que é o elo interior, tá? Fechou a corrente. Eu jamais conseguiria fechar elo interior com elo interior. Se fosse um número ímpar de elos, né? O último elo seria um elo interior, aqui nesse caso, e não teria como conectar ele com o primeiro elo. Tá? Então, essa é uma condição importante para avaliar quando eu tenho número par de elos e ímpar de elos. Tá? Então, a especificação seria essa. Preciso 120 elos, né, que daria um comprimento de 2,286 milímetros. Tá? Agora, se eu passar para um número ímpar de elos, 121, se o número de passos, então, que eu vou especificar agora, for 121, segunda condição. Segunda condição, 121. Se eu usar aqui 121 elos, formou um número ímpar de elos agora. O último valor aqui é um número ímpar. Então, 121 elos, fazendo a conta do comprimento, né, pegando toda essa expressão que é o L sobre P, 121 vezes passo, daria um comprimento de 2.305,05 milímetros. E aí, né, para essa condição, quando eu tenho um número ímpar de elos, eu vou ter que fazer esse procedimento aqui, ó. Tá? Eu vou ter que especificar 120 elos normais mais um elo adicional para a corrente. Então, a especificação do número de passos que eu vou fazer, o número de passos vai ser 120 elos mais um elo adicional. Esse elo adicional é esse elo aqui, ó, que eu preciso ter para poder fechar a transmissão.
Esse elo adicional, então, ó, eu pego 120, que termina, então, no elo exterior aqui, ó, e acoplo esse elo aqui, neste aqui, mais um, para que esse elo possa se conectar com o outro elo da ligação. Tá? Desculpe, se for um número ímpar, não vai ter esse último elo aqui, né? Vai ter esse último elo aqui e vai estar numa outra condição com o desenho aqui não ficou legal aqui, tá? Não deu para representar isso. Eu vou ter 120 elos, né? Mais um adicional, tá? Então, eu vou ter que especificar isso aqui na corrente para mim poder fazer a montagem dela, tá? O último elo, né? Vai ter que ser, né? É isso aí mesmo. Vou ter que fazer essa conexão aqui, é esse desenho mesmo. Esse aqui conecta com esse, e esse aqui, então, conecta com o outro elo lá na frente, lá. Tá? Ok? Bom, então isso, né, a condição quando for número ímpar de elos. Então, no nosso caso, eu acho que especificar aqui 120 elos, vamos passar para essa condição aqui, 120 elos. Tá? Aí não precisa, então, do elo adicional. E o nosso problema, então, vai ficar com essa condição aqui, ó, né? Os principais resultados, N 1000 RPM, né? N2 400 RPM. Vou utilizar Z1 20 dentes, Z2 50 dentes. Os resultados, né? Dentes. O número de elos, então, vai ser igual a 120 elos. Número par. A distância entre centros é 800 milímetros. Vou usar uma corrente ANSI 60 e vou precisar, então, de 2 fileiras para poder transmitir, então, o movimento desejado. Tá? E aí, então, concluo o projeto preliminar, então, da corrente, né, ANSI 60. Tá? Legal seria se vocês pudessem fazer, para esse mesmo exercício, fazendo o projeto da ANSI 80. Tá? Porque a ANSI 80 também deu. Né? Será quantas fileiras seriam necessárias para a ANSI 80? Será que daria, talvez se a gente fizer o cálculo para a ANSI 80, que também dá para ser usada, talvez de uma fileira só, tá? E não duas. Tá? Então, talvez seja mais econômico usar a ANSI 80. Vai ser uma fileira só. Só que, é claro, a ANSI 80 ela é um pouquinho mais cara que a ANSI 60, porque ela é maior, né? Vai demandar de uma roda, ela vai ter um passo maior, então a roda motora e a movida vão ser maiores. E o tamanho da transmissão vai ser maior. Talvez, computando todos esses custos envolvidos com isso, talvez seja vantajoso usar a ANSI 80 ou talvez não seja vantajoso usar a 80. Talvez a ANSI 60 seja a melhor opção. Então, geralmente, no final do projeto, a gente faz o cálculo para todas as correntes possíveis, tá? E o que define qual é a melhor é, na realidade, o custo da transmissão. Vai ser esse cara aqui que vai dizer se é a melhor a ANSI 60 ou a ANSI 80. Tá? Então, assim, isso mais ou menos é então o nosso cálculo, né, de uma transmissão por correntes. Tá? Então, ele não é um cálculo complexo, né? Ele é um cálculo simples, tá? E basicamente, deixa eu ver aqui onde é que está. Basicamente, o método é esse aqui, então, para fazer o cálculo, tá? Então, tenho esse método em mãos, tá? E nesse método aqui, então, que não está lá na apostila, então, de vocês, né? Está os procedimentos de cálculo que são realizadas e a sequência que é realizada, né? Para fazer o cálculo, então, do projeto preliminar da transmissão por corrente, tá? Então, observem bem essa figura, ela é um elemento importante, então, para a sequência do projeto preliminar. Tá? Bom, esse era o exemplo, então, que eu queria ter passado para vocês, então, tá? Ok? Tá?